Bom, então vou compartilhar a tela aqui. Beleza. Colocar cheia. Vamos lá. Bem, pessoal, então eu dividi a aula nos dois temas que vocês me pediram para falar, que foi o de nefrite tubo-intersticial e sobre tumores renais. Então, vou começar falando de nefrite tubo-intersticial, aí eu dividi, né, essa parte, vou falar a definição, as etiologias, a patogênese, o quadro clínico, mencionar alguns exames complementares de interesse, os achados na histologia renal, e aí vou comentar de algumas etiologias específicas de nefrite tubo-intersticial, principalmente a forma aguda, né, que é a causada por medicamentos, que ela é bem comum, a causada por infecção, a causada por doenças autoimunes, a forma idiopática. Vou comentar um pouco sobre a evolução e como que é o tratamento, né, o que se faz com esses pacientes, né, para colocar alguma perspectiva mais médica na aula de vocês, né, não falar só da histologia, dessas coisas. Bem, então, gente, a gente vai falar basicamente da nefrite tubo-intersticial aguda, que é a forma principal, né? A maioria das nefrites tubo-intersticiais são agudas ou subagudas. E o que define uma nefrite tubo-intersticial aguda? É a alteração caracterizada por intensa resposta inflamatória. Essa intensa resposta inflamatória se associa a edema no interstício renal, graus variados de lesão tubular, infiltração de células, né? A gente vai mostrar nas lâminas, né, que tem uma infiltração importante de células mononucleares. Frequentemente, essas nefrites tubo-intersticiais podem produzir um declínio súbito da função renal, né? Então, causar uma injúria renal aguda. Então, ela é uma causa de injúria renal aguda, não é das mais comuns, mais ou menos 5% dos casos de injúria renal aguda são resultantes de nefrites tubo-intersticiais, e geralmente essa injúria renal aguda é por causa de uma lesão mediada pelo sistema imune, né? Nós vamos mostrar um pouquinho como que acontecem essas lesões. Bem, então, em relação às causas, né, nós vamos ter os fármacos que eu comentei, um monte de antibiótico pode causar nefrite tubo-intersticial, então penicilina, cefalosporina, ciprofloxacina, vancomicina, os anti-inflamatórios não esteroidais, diuréticos, né, tanto tiazídicos quanto furosemida, inibidores de bombas de próton, outros medicamentos, como, por exemplo, o allopurinol, né, que é para tratar o excesso de ácido úrico, azatioprina, antiepiléticos, o próprio lítio, né, que é usado em pacientes com transtorno bipolar. Então, esse tanto de remédio pode causar nefrite tubo-intersticial aguda. Infecções, pode ser tanto uma infecção sistêmica quanto uma infecção renal, né? Então, a gente pode ter as duas possibilidades, e a gente vai ter também as doenças autoimunes, né, que podem causar nefrite tubo-intersticial, com destaque para o lúpus, para a síndrome de Sjögren, e aí a gente tem outras afecções, como a sarcoidose, que também pode causar, e outras causas menos comuns, como a doença de anticorpos antimembrana basal glomerular, que é uma entidade relativamente rara, e essa síndrome de nefrite tubo-intersticial com uveíte, né, com alteração ocular, que também é uma entidade rara, que a gente vê poucos casos na prática clínica, mas são causas descritas, né, de nefrite tubo-intersticial. Bom, qual que é o mecanismo, né? Então, basicamente, são mecanismos imunológicos. A gente tem participação tanto da imunidade celular quanto da imunidade humoral. Vai depender do tipo de agressão, de qual que é o fator desencadeante. Em relação à imunidade celular, a gente vai ter uma citotoxicidade por linfócitos T, tanto os linfócitos T helper, que são os TCD4, quanto os linfócitos TCD8, né? Então, a gente vai ter essa agressão desses linfócitos, essa infiltração de linfócitos no tecido renal. A gente pode ter também um aumento da expressão de moléculas de adesão, né? Então, as moléculas vasculares de adesão, o VCAM, o ICAM, né? Que são moléculas de adesão que lesam o tecido, podem estar presentes. A gente vai ter um aumento da ação de algumas quimiocinas, aqui a gente destaca o MCP1, né? Que é uma quimiocina que atrai monócitos e linfócitos para o tecido,
e também pode ter reação de hipersensibilidade tardia. Então, a imunidade celular atua em diferentes mecanismos e vai depender da causa desencadeante da nefrite tubulointersticial. Além da imunidade celular, a gente pode ter também a ação da imunidade humoral. Então, a gente pode ter anticorpos antimembrana basal e pode ter anticorpos contra a membrana plasmática das células tubulares. A gente pode ter formação e deposição de imunocomplexos no tecido renal. Então, isso tudo pode acontecer. Claro que, de acordo com o mecanismo desencadeante, algumas dessas alterações vão ser mais características, mais comuns. Nós vamos comentar um pouquinho, mostrando as diferentes causas da nefrite tubulointersticial. Bem, então, pessoal, aqui mostrando na nefrite desencadeada, tubulointersticial aguda desencadeada por droga, a gente tem vários mecanismos importantes, né? Então, a gente pode ter uma situação em que o fármaco ele faz com que o tecido do paciente se torne imunogênico e haja uma formação de anticorpos contra o tecido renal do paciente. Então, esse é um mecanismo. Outro mecanismo é que a própria droga, ela se torna imunogênica e são produzidos anticorpos contra aquele fármaco, contra aquela droga que o paciente tomou. Outra possibilidade é que a droga não, nem se torne imunogênica, ela já seja imunogênica por ela mesma. Né? Então, aqui, nesse diapositivo 3, você vai formar imunocomplexo, anticorpo contra aquela droga que já é imunogênica. Outras possibilidades são que quando a droga vai sofrer metabolização no fígado, né, alguns fármacos passam por transformações metabólicas no fígado, depois dessa passagem pelo fígado, aí que a droga se torna imunogênica e desencadeia a formação de anticorpos, aí você vai formar imunocomplexo que vai depositar no rim. E uma última possibilidade é que a droga possa ser convertida numa molécula imunogênica por determinadas reações químicas que ocorrem dentro do organismo, e a partir daí ela vai promover formação de anticorpos e esses anticorpos ligados a esse componente imunogênico da droga vão se depositar no tecido renal. Então, vários mecanismos, mas tudo mostrando que o sistema imune vai ser uma questão importante, né, com a formação desses anticorpos. Bem, então, gente, o que é o quadro clínico desses casos? Né? Então, a gente sabe que isso pode acometer qualquer faixa etária, né, desde criança até idoso. O paciente pode ter uma injúria renal aguda sem causa definida, o quadro é muito inespecífico, às vezes ele tem outras manifestações sistêmicas, depende da causa, então alguns podem ter febre, um racho cutâneo, na hora que faz o hemograma tem eosinofilia, então podem ter esses achados, mas não necessariamente isso vai acontecer em todo mundo. Outras manifestações que a gente pode ter é uma vermelhidão, né, um eritema maculopapular em tronco e extremidades, né, alguns dão reação cutânea também, dor em flanco, né, porque tem hematúria, tem inflamação renal, então pode ter uma dor na região dos rins. Então, o quadro é muito variável, né, várias coisas podem aparecer. Claro que o que vai ser fundamental é a anamnese verificar se a pessoa tomou algum fármaco, porque isso pode, né, tomou algum fármaco, está com alguma infecção bacteriana, enfim, ver os fatores que podem estar relacionados. Se tem a possibilidade de uma doença autoimune, aquelas causas que eu mencionei. Então, aqui, gente, os achados renais mais comuns, né, vão ser o que a gente chama de piúria estéril, quer dizer, tem pus na urina, mas não tem bactéria, e o pus é por causa da inflamação. Então, a gente achar pus na urina não significa necessariamente que haja uma infecção bacteriana no rim. Você pode ter piúria, formação de cilindro piocitário por inflamação. Né? Então, isso vai ser bem característico da nefrite tubulointersticial. Uma hematúria geralmente microscópica, algumas vezes macroscópica.
a presença de eosinófilos na urina, né? Então, esse infiltrado de eosinófilos no tecido renal, ele pode acontecer em algumas etiologias de nefrite túbulo-intersticial. A gente pode ter disfunção tanto do túbulo proximal quanto distal, que refletem na urina, né? Então, por exemplo, o túbulo proximal é responsável pela reabsorção de glicose, de fosfato, de aminoácidos, de algumas proteínas que são filtradas. Então, nós podemos ter glicosúria sem hiperglicemia, quer dizer, uma glicosúria de origem tubular, fosfatúria, aminoacidúria, uma proteinúria tubular, quer dizer, não é principalmente albumina, são proteínas produzidas no próprio túbulo ou filtradas que não foram reabsorvidas, e também podemos ter proteinúria tipo nefrótica, né? Porque com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem lesar os podócitos e causar um quadro de síndrome nefrótica, com proteinúria em níveis elevados, né, maior que 3 gramas por dia, às custas de albumina. Então, isso pode acontecer também, principalmente com anti-inflamatórios não esteroidais. E a disfunção de túbulo distal. Então, nós podemos ter uma acidose tubular renal distal, causada por fármacos, né? Quer dizer, o rim não consegue secretar hidrogênio adequadamente, que é um processo que acontece no túbulo distal. A gente pode ter uma hiperpotassemia, porque no túbulo distal a gente tem, muitas vezes, reabsorção de sódio, secreção de potássio, mediados por aldosterona, né? Como o hormônio principal, então a gente pode ter uma hiperpotassemia, uma perda de sódio, porque o túbulo não vai estar respondendo adequadamente à aldosterona, então ele não vai reabsorver o sódio e não vai secretar o potássio. Então nós vamos ter potássio alto e perda de sódio, tendência à desidratação, essas coisas. Uma incapacidade de concentrar a urina, então a urina fica sempre com osmolaridade semelhante à do plasma, você não consegue eliminar uma urina concentrada, isso a gente chama de isostenúria, e uma fração de excreção de sódio aumentada, superior a 1%, por causa dessa perda de sódio que acontece muitas vezes, porque lesou no túbulo distal os receptores para aldosterona. Né? Então, nós vamos ter isso aí. Exame complementar que a gente pede para o paciente. Hemograma é interessante, porque muitos pacientes podem ter eosinofilia, isso pode ser uma pista. Marcadores de doenças autoimunes, porque o paciente pode, a causa pode ser uma doença autoimune, né? Então, fator antinuclear, anti-DNA, complemento, isso tudo pode ajudar no diagnóstico. Os anticorpos, né? ANCA, então P-ANCA, C-ANCA, porque algumas das causas podem elevar esses anticorpos, né? Então, por exemplo, quando as drogas são omeprazol e ciprofloxacina, a gente tem elevação de P-ANCA. Na síndrome de uveíte com nefrite intersticial aguda, né, que eu mencionei como uma causa rara, a gente tem elevação de C-ANCA. Ultrassonografia renal, se a gente fizer porque está investigando, nós vamos encontrar rins com aspecto normal ou aumentados, mas que tem um aumento da ecogenicidade, quer dizer, eles estão mais hiperecogênicos e sem uma adequada diferenciação entre o córtex e a medular renal, mostrando que tem alguma lesão inflamatória aguda naqueles rins. E, claro, a biópsia renal, que pode ajudar a fechar o diagnóstico. Né? Então, se você tem uma injúria renal aguda que você não consegue estabelecer a etiologia, está mais do que indicado fazer uma biópsia renal para você tentar ter uma ideia da etiologia e ver se há algum tratamento específico a ser feito. Bem, então o que nós vamos encontrar na histologia? Eu vou mostrar umas imagens, né, mas resumidamente. Nós vamos ter um infiltrado inflamatório, principalmente no intestício, que pode ser focal ou difuso. O que a gente vai encontrar nesse infiltrado inflamatório? Linfócitos, isso vai ser um denominador comum. Monócitos podemos encontrar, em alguns casos a gente pode encontrar plasmócitos e eosinófilos. Então, infiltrado inflamatório, praticamente todos vão ter. Edema do intestício, né? Então, um processo inflamatório agudo está aí, e alterações tubulares. Então, nós vamos ter dilatação do lumen tubular, achatamento do epitélio tubular, edema em volta do túbulo, inflamação do próprio túbulo, que é a tubulite, ou até uma necrose tubular aguda, né? Que aí vai causar uma injúria renal aguda.
ruptura da membrana basal tubular, nem podemos ter isso. Então, são várias alterações da histologia renal, mas muito caracterizadas por processo inflamatório. Então, aqui, gente, mostrando algumas coisas, né, algumas imagens para vocês verem. Então, se a gente olhar aqui, o glomérulo está até bonitinho, não tem muita coisa no glomérulo, não. Mas a região tubo-intersticial está com infiltrado inflamatório super importante. Então, isso é muito característico da necrose tubo-intersticial, da nefrite tubo-intersticial aguda, quer dizer, infiltrado inflamatório importante na região tubo-intersticial. E aqui, nesse caso, composto por linfócito, né? Então, mostrando essa alteração. Já nessa lâmina aqui, a gente vê um infiltrado inflamatório até mais intenso, né? E essas setas vão estar mostrando algumas células, como, por exemplo, plasmócitos, vão estar mostrando, e vão estar mostrando também cilindros hialinos. O que são cilindros hialinos? São cilindros que são formados por excesso de proteína na urina, né? Então, formam-se cilindros proteicos, e esses cilindros, na hora que você faz o exame de urina rotina, vão ser detectados, né? Então, presença de cilindros hialinos. Então, aqui mostrando essas setas, esses cilindros hialinos, e mostrando também esse infiltrado inflamatório bem significativo. Aqui na letra C, nós vamos ter também infiltrado inflamatório dos linfócitos, aqui também mostrado, o glomérulo bem preservado, então isso é bem típico, né? Quer dizer, é um acometimento túbulo-intersticial, não é uma doença glomerular. Você pode ter até alguma lesão glomerular mínima, mas você não tem uma lesão importante na arquitetura glomerular, tá? Então isso é bem importante. E a gente vai ter o glomérulo, como eu falei, tranquilinho, preservado. Aqui, em detalhe, o infiltrado inflamatório, né? E aqui mostrando que nesse caso aqui a gente não tem só linfócito, né? Que está mostrando neutrófilo, né? Aqui, essa célula aqui é um neutrófilo, essa célula aqui de cá é um eosinófilo. Estão mostrando que além de linfócito, nós podemos ter outras células, como eosinófilos, neutrófilos e plasmócitos, né? Então, não só linfócitos, mas outras células inflamatórias também podem estar presentes nessa região tubo-intersticial, tá? Então, mostrando aqui. Aqui já umas imagens coloridas, né? Essas imagens são legais, porque são imagens de pacientes nossos que eu consegui resgatar, né? Fuçando minhas coisas. Então, esse primeiro caso aqui, nós vamos ter eosinófilos no intestício renal, tá? Nessa lâmina A, né? A gente tem alguns eosinófilos presentes aqui no intestício renal. Na lâmina B, nós vamos ter um infiltrado inflamatório mais de linfócito, e também a gente vai ter inflamação dos túbulos, né, chamada tubulite, e também aqui nessa lâmina estão presentes alguns eosinófilos. Essa lâmina C são cilindros hemáticos, quer dizer, tem hemorragia, pode acontecer, não é tão comum, mas pode, e aí formando o que? Um cilindro cheio de hemácias, né? Então, essa coisa vermelha aqui é um cilindro hemático. Aqui na outra, né, na lâmina D, nós vamos ter os glomérulos, como eu falei já, relativamente preservados, mas um infiltrado inflamatório importante nos túbulos, né? E a gente tendo formação de alguns cilindros celulares nesses túbulos, né? Então, formação de cilindros é relativamente comum nas nefrites tubo-intersticiais agudas. Pode ser cilindro hialino, pode ser cilindro hemático, pode ser cilindro com piócitos, né? Então, diferentes cilindros podem se formar, porque lesa túbulo intestício. Então, é comum que isso aconteça. No está mostrando principalmente um edema difuso do tecido renal, né? E aqui na letra F, que é uma alteração rara, mas pode acontecer, a formação de granulomas, né? Então, como eu falei, a gente pode ter hipersensibilidade tardia, que é a hipersensibilidade tipo 4, não é tão comum, mas pode acontecer. Então, pode haver formação de granulomas na região tubo-intersticial renal. Esses granulomas vão ter alguns eosinófilos e vão envolver as células tubulares, tá? Então, a gente pode ter diferentes alterações, mas todas caracterizando um processo inflamatório da região tubo-intersticial. Bem,
um pouquinho, né, falar das causas, né? Então, e um pouco mais das características da histologia, né? Então, esses granulomas que eu mostrei, né, aqui nesse último, na letra F, eles geralmente acontecem quando a causa é sarcoidose e algumas drogas, como o allopurinol, o aciclovir, o AS e o sulfametoxazol trimetropin. Droga é a causa mais comum disso, tá, gente? Assim, em maioria dos casos. Vasos e glomérulos poupados, então isso é uma característica das biópsias, a gente não vai ver alteração glomerular na microscopia óptica, pode até ver alguma coisa na eletrônica, lesão de podócito, mas na óptica não vai ver, não. A imunofluorescência raramente é positiva, e quando tem alguma positividade, pode ser depósito de IgG na membrana basal. Um exemplo que acontece isso é quando o processo é causado por ciprofloxacina. Na microscopia eletrônica, como eu falei, em alguns casos a gente pode ter alterações típicas de síndrome nefrótica por lesão mínima, que são o desaparecimento dos processos podais dos podócitos, causando proteinúria glomerular, mas isso só visto na eletrônica. Na óptica, o glomérulo está normal. Principal causa disso é anti-inflamatório não esteroidal. Então, causa uma glomerulonefrite com lesão glomerular mínima, né? Então, causa uma síndrome nefrótica por lesão mínima, mas o causador foi um anti-inflamatório não esteroidal, e não uma síndrome nefrótica primária, né? Que a gente observa mais em criança, mas aqui pode ser observado em qualquer faixa etária, porque está relacionado com o uso de anti-inflamatório não esteroidal. Pois bem, então, né, o que a gente vai ter de causa em relação a medicamento? Então, antibióticos beta-lactâmicos são os mais comuns indutores de NIA, tá? de nefrite tubo-intersticial aguda. Esses quando causado por penicilina, cefalosporinas, né, causa febre, racho cutâneo e eosinofilia, tá? Em mais de 30% dos pacientes, quer dizer, isso aqui pode dar uma pista. Geralmente, também, em 30% dos casos, a gente tem uma injúria renal aguda com oligúria e não depende da infecção. Quer dizer, a infecção pode estar resolvida, pode estar controlada e o indivíduo ter essas complicações por causa desses antibióticos. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são também causas bem importantes, né? 2/3 dos casos vão estar relacionados com anti-inflamatórios não esteroidais derivados do ácido propiônico, como naproxeno, ibuprofeno, fenoprofeno, tá? Então, esses são mais comuns de causar a nefrite tubo-intersticial aguda. O longo tempo de exposição é um fator de risco, então com mais de 2 semanas aumenta o risco, por isso que é sempre recomendável, vai tomar anti-inflamatório, toma pouco tempo, né? Não fica tomando, né? Porque dá ruim, né? O paciente pode ter hipertensão, edema, síndrome nefrótica, né? Porque a gente comentou que eles são causa, né, de lesão de podócito, então pode ter síndrome nefrótica, né? Então, isso vai acontecer em 80% dos casos, a lesão glomerular mínima, e algumas vezes pode ter aqueles granulomas intersticiais que eu mostrei. A principal complicação é evoluir para uma doença renal crônica. Não é a maioria dos casos que evolui, mas alguns evoluem. Então, assim, tomar remédio à toa nunca é legal, né? Vamos dizer assim, o rim não gosta. Pelo menos, né? Eu garanto isso. Bem, opa, nossa, peraí, só um minutinho, eu errei aqui. Opa, foi. Isso. Tá. Então, falei dos anti-inflamatórios não esteroidais. Anemia causada por infecção, né? Você pode ter uma infecção sistêmica ou uma pielonefrite. Todas duas podem causar a nefrite intersticial aguda. Várias bactérias diferentes, né? Aqui está listado streptococo, pneumococo, enfim, você pode ter uma série de bactérias como agentes. Vírus também podem causar, né? O vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, então vários, né? O HIV, rubéola, enfim.
Fungos podem causar e outros agentes, toxoplasma, xistosoma. Então, assim, qualquer agente infeccioso, na teoria, pode causar, por uma reação imune, uma nefrite tubo-intersticial aguda. Na nefrite causada por infecção, a gente pode ter uma infecção renal direta, como eu falei, uma pielonefrite, ou uma reação a uma infecção sistêmica por todos esses agentes que eu mostrei. A patogênese não é bem entendida, mas acredita-se que haja uma reação cruzada, né, entre antígenos desses agentes infecciosos com o tecido renal. Então, são formados anticorpos contra antígenos desses agentes infecciosos, formam-se imunocomplexos que vão se depositar no tecido renal. Ou então, alguns antígenos da bactéria podem ter similaridade com moléculas do tecido renal, e os anticorpos que os atacam também podem atacar células tubulares do intestício renal. Então, são basicamente essas possibilidades. A gente também pode ter a nefrite tubo-intersticial aguda relacionada a doenças autoimunes. Aí nós vamos ter lúpus, síndrome de Sjögren, as crioglobulinemias, reação aguda do enxerto, várias causas, né? Geralmente dá uma injúria renal aguda não oligúrica, então tem alguma diurese, mas está com injúria renal aguda, e tem evidência bioquímica de ter lesão do tubo. A histologia vai mostrar, nesse caso, presença de depósitos de imunocomplexos e depósito de complemento. Então, a imunofluorescência aqui vai ser positiva, principalmente no lúpus, né? Então, vai ajudar muito a fazer o diagnóstico. Nos outros casos, a imunofluorescência, na grande maioria das vezes, é negativa, mas no lúpus e na síndrome de Sjögren, na crioglobulinemia, a imunofluorescência é positiva, tá? Então, isso ajuda no diagnóstico. Anemia idiopática, quer dizer, aquela que a gente não consegue detectar a causa, né? A gente geralmente tem uma injúria renal aguda não oligúrica, e né, vamos dizer assim, as causas mais comuns, né, é aquela síndrome que eu falei, que a gente tem nefrite intersticial aguda com síndrome de uveíte, né, alteração ocular. Mas a etiologia ainda é pouco conhecida e também não se sabe exatamente como que acontece. Mas sabe-se que tem uma natureza autoimune, né? Então, o CEAM, que é positivo, pode ter positividade de fator reumatoide, mas o que ajuda no diagnóstico é detectar o veíte, junto com as alterações renais, né? Então, aí sugere essa entidade. A evolução clínica, gente, o espectro é variável, né? Você pode ter alteração leve até um paciente que precisa de diálise. A lesão geralmente é reversível com recuperação da função renal. Se você tirar o agente agressor, quer dizer, você tira o remédio que está causando, o paciente tende a melhorar, né? Se a infecção melhora, a bactéria morre, o paciente tende a melhorar. Então, quando você consegue eliminar o fator causal, a chance de recuperação é grande. Os fatores prognósticos que a gente tem é a intensidade do infiltrado inflamatório, né? Quer dizer, quanto mais intenso, piora mais o prognóstico. Se houver alterações como fibrose, atrofia tubular, formação de granuloma, piora o prognóstico. Se o paciente é mais velho, piora o prognóstico. Se ele tem uma doença renal pré-existente, claro que piora o prognóstico, porque você está agredindo um rim doente. E se a redução do volume urinário, né, a oligúria, persiste por mais de 3 semanas. Outro fator que piora o prognóstico é quando é causado por anti-inflamatório não esteroidal, né? Então tem que tomar cuidado com anti-inflamatório não esteroidal mesmo, né? Isso não é mentira, é evidência. Bem, o tratamento, medidas de suporte. O principal eu coloquei aqui em negrito, que é a retirada do fator causal, quando isso é possível, né? Claro. O uso de corticoide é controverso, claro que se for uma doença autoimune, tudo bem, está indicado. Mas nas outras causas, não vai ter tanta resposta. Porque corticoide é o seguinte, gente, se eu não sei o que eu faço, geralmente eu dou corticoide, né? Porque costuma melhorar algumas coisas. Mas aqui não tem um efeito muito bom, não. Quando é uma doença autoimune, está indicado pulsoterapia, né, que é a dose de corticoide mais elevada, tempo curto,
né? E muitas vezes você vai precisar de diálise. Então, o tratamento é mais suportivo, né? Medidas de suporte e retirar o fator causal, quando ele é retirável. Então, se for uma droga, é fácil, você tem o fármaco, né? Se for uma infecção bacteriana, tá, acaba o tratamento e torce para a bactéria ter morrido e o trem acabar. Então, ok. Quando é autoimune, já aí você já vai ter que realmente usar algum medicamento, aí, né? Aí a pulsoterapia está indicada. E naquelas causas idiopáticas, ninguém sabe o que fazer e vai torcer para dar bom, né? Mas não tem nenhum tratamento específico para uveíte com nefrite tubo intersticial agudo. Mas felizmente é raro. Bom, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta disso antes de eu falar dos tumores renais, está de boa, viu? Podem fazer. Eu fiquei com uma curiosidade. Claro, Que quando você comentou sobre as causas autoimune sim. e idiopáticas, você mencionou destacou que a injúria renal aguda nesse caso é não oligúrica. Por que que nesses casos é não oligúrica? E o que que determina se vai ser ou se não vai Na ser essa? verdade, a injúria renal aguda, quando você tem, vamos dizer assim, uma lesão tubular que compromete concentração urinária, que aumenta alguns, lesa o túbulo, aumentando alguns componentes que atraem água na urina, faz uma ira não oligúrica. Então, esses pacientes, por exemplo, têm Uhum. glicosúria, eles não concentram urina, mas a função deles de filtração está comprometida, sabe? Uhum, Então, entendi. A isso função não pode. está tá comprometida, mas é por causa da. Não concentra a urina, mas continua tendo muita perda de água passando Exato, e. exato, exato. Então você acaba tendo assim, volume de urina, mas uma urina, vamos dizer assim, entre aspas, vagabunda, que não presta para nada, Uhum. porque ela não está excretando o que precisa excretar. Você está perdendo coisa que você não devia estar perdendo com essa urina fajuta, vamos dizer assim, fazendo uma Faz sentido. analogia. Você entendeu, Vanessa? É isso que Entendi. acontece. É bem interessante Ótimo. mesmo. É. Sim. E aí, nos outros casos, não, porque aí realmente você, né, não vai ter uma agressão tão profunda dos túbulos. Você vai ter mais Aí, uma nesses coisa no casos que não tem essa intestino. lesão tão profunda, vai ter oligúria. Vai, porque aí Ou você não. tem edema no intestício, aí compromete mesmo a filtração, mas o túbulo não está tão lesado especificamente, sabe? O Lyme lesa muito o túbulo e faz proteinúria, porque ele lesa o podócito também. O Lyme é Uhum. desgraçado. Nossa, dá muito problema. Ele é muito ruim mesmo, assim, de verdade, assim, eu não tomo nunca, só se eu estiver, assim, rastando no chão que eu tomo, por alguma, Bom por saber. um trauma, um trem, porque eu não tomo de jeito nenhum, né, assim, eu já, por exemplo, uma vez eu virei o pé, ficou inchado e tal, não tomei nada de ar, não tomei de pirona, não tomo ar de jeito nenhum, gente, só para você Faz saber, tem sentido agora. favor. Agora que a gente tá vendo isso, faz muito Uhum. sentido. Obrigada, hein? Agora eu entendi. Então tá bom. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então vamos adiante. Também vocês podem perguntar no final, não tem problema não, é só porque, né, se vocês quisessem. Bom, gente, então, os tumores renais, eu listei os tumores malignos de adulto, né, que vão ser o carcinoma de células claras, que nós vamos falar mais um pouco, que ele é o mais comum, o carcinoma papilífero, que é o segundo mais comum, o carcinoma cromófago, que é menos comum, o carcinoma de ducto coletor e carcinoma medular renal, que são mais raros, e alguns carcinomas que são chamados de molecularmente definidos, quer dizer, onde você acha mutações específicas que predispõem a esses carcinomas. A gente tem também um tumor renal benigno, que aparece em adultos, que é bem raro, que chama oncocitoma. E os tumores renais em crianças, que sem sombra de dúvida, o principal, nós vamos falar dele, é o tumor de Wilms, também denominado nefroblastoma. Outros tumores no rim são raros, né? Sarcomas, carcinoma medular, podem acontecer, mas é bem raro. Vamos dizer que mais de 90% dos tumores renais em crianças são tumor de Wilms, né? Ou o seu sinônimo é nefroblastoma. Então, nós vamos falar basicamente dele em criança e dos outros tumores em adultos. Então, o carcinoma de células claras, ele corresponde a cerca de 70 a 80% dos carcinomas de células renais, quer dizer, o tumor mais comum, né? É o subtipo mais frequente e, infelizmente, mais agressivo.
A sobrevida em 5 anos é relativamente boa, é de aproximadamente 76%, quer dizer, né, não é ruim. As manifestações clínicas são, principalmente nas fases iniciais, o paciente não sente nada. Então, às vezes, ele vai fazer um exame de imagem por outro motivo e tem uma detecção da alteração, por exemplo, do ultrassom renal, ou vai fazer uma tomografia por outro motivo e acha esse tumor. Tá? Então, isso é o jeito mais comum de encontrar. Mas o paciente pode ter também a chamada tríade clássica, que é hematúria, né, sangue na urina, dor no flanco e a palpação de uma massa abdominal, né, na topografia dos rins. Mas é claro que isso aqui, geralmente, o paciente já está numa fase mais avançada. Pode ter metástase e os sítios principais de metástase são pulmões e ossos, né? Então, essas seriam as características do carcinoma de células claras. Então, aqui mostrando, né, na histologia, vocês podem ver que a arquitetura renal fica toda alterada e a gente encontra essas células claras, né, que tem um citoplasma branquinho. Por isso que chama carcinoma de células claras. Se a gente vê essas células com mais detalhes, tá vendo? Elas são, o citoplasma é branquinho, é bem clarinho, né? É típico, né? Então, é o tumor mais comum, quer dizer, o rim é invadido por essas células claras, tá? Então, isso vamos dizer, a variante mais comum de tumor renal em adulto. O segundo, né, o outro tipo, o segundo lugar, né, que é bem menos comum, é o carcinoma papilífero. Então, ele corresponde a cerca de 10 a 15% dos carcinomas de células renais, né? Então, é bem menos comum que o carcinoma de células claras. Tem um prognóstico geralmente melhor que o carcinoma de células claras. A sobrevida em 5 anos desses pacientes é de aproximadamente 86%. Então, 10% mais alta, né? Então, prognóstico melhor. Mesma coisa a manifestação clínica. Nas fases iniciais e assintomático, você pode detectar no exame de imagem que você foi fazer por outro motivo. E aí detecta o tumor renal. Ou então tem aquela tríade clássica, a mesma do carcinoma de células claras: hematúria, dor no flanco, massa abdominal. E as metástases também vão ser principalmente pulmão e osso. Aqui mostrando, né, o aspecto do carcinoma papilífero tipo 1. Então, vocês podem ver que isso nem parece rim, né, gente? Assim, se olhar para isso aqui, você não sabe nem que órgão que é. Então, altera completamente a arquitetura renal, né? Então, esse é o aspecto do carcinoma papilífero tipo 1, tá? Então, completamente alterada a arquitetura renal. E o tipo 2 tem um pouco diferente, que parece que faz umas, como é que eu vou falar? Tipo, né, uma coisa. Ai, não estou conseguindo a palavra. Mas parece umas linhas entrelaçadas, né? E esse aqui não, parece umas árvorezinhas, sei lá. É esquisito. Esse é o papilífero tipo 2. Bem, o outro carcinoma que é mais raro, que é cerca de 5% dos casos, é o carcinoma cromófobo. Ele tem melhor sobrevida em 5 anos que os outros, então a sobrevida em 5 anos é de 90% a 100%, quer dizer, prognóstico bom, né? Mesma coisa a manifestação, a tríade clássica: hematúria, dor no flanco e massa abdominal. As manifestações sistêmicas que podem acontecer são uma febre de origem indeterminada, perda de peso, o paciente pode ter hipertensão arterial, aí é porque o carcinoma comprime os vasos renais, às vezes comprime a artéria renal, e aí dá hipertensão, anemia e indisposição, fadiga, então são sintomas inespecíficos, né, que podem acontecer. Então, aqui mostrando o aspecto desse carcinoma chamado de cromófobo, né? Então, aqui mostrando que você pode ter essas alterações aqui de coloração, por isso que tem esse nome aí de cromófobo, né? Parece umas linhazinhas, nem parece rim também, né, gente? Tem tudo alterado mesmo, né? Então, ele vai ter essas características bem diferentes aí, né? Eu pus as lâminas, eu vi que na aula do professor de vocês nem pôs essas lâminas todas, mas eu achei que devia pôr para vocês terem. Então eu pus, pronto, acabou. Aí vem o carcinoma do ducto coletor e o carcinoma medular renal, que são muito raros, mas muito agressivos também. Sintoma tudo igual: hematúria, dor lombar, massa palpável,
Aí, perda de peso, febre, fadiga, sudorese noturna, anemia, porque tem sangramentos crônicos por causa dessa hematúria, hipertensão por compressão da artéria renal, os mesmos sintomas do cromófobo, por exemplo. Metástases, nesse caso, são precoces, que eles são bem agressivos, então cerca de 35 a 40% dos pacientes já apresentam metástase quando diagnosticado, e, de novo, nós vamos ter metástase pulmão ou osso e também em gânglios retroperitoneais, tá? Então, essas são as características dos carcinomas do ducto coletor e carcinoma medular. Então, aqui, o carcinoma do ducto coletor, mostrando uma imagem, e aqui o carcinoma medular. Também nem parece rim, fica tudo alterado, né? Vamos dizer assim, o aspecto do tecido fica completamente invadido por célula tumoral. Bem, aí tem essa classificação, que é relativamente moderna, né, que foi desenvolvida em 2022, né, tem esse, é um dos artigos que eu vou mandar para vocês, que é o carcinoma molecularmente definido, quer dizer, foram achados alterações moleculares específicas relacionadas a esses carcinomas, por isso que ele chama molecularmente definido. Essa classificação foi feita pela OMS em 2022, e aí a gente tem os carcinomas relacionados a essa molécula aqui, TFE3, TFEB, deficiência desse fator FH, deficiência de SDH, esse ELOC mutado, ALK rearranjado e o carcinoma medular com essa molécula deficiente, SMARCB1 deficiente. Tá? Então, são moléculas detectadas, né, que mostraram relação com esses carcinomas. Às vezes o aspecto visual pode ser de carcinoma de célula clara, de papilífero, mas você acha essas alterações moleculares. Por isso que ele é chamado de molecularmente definido. A maioria desses tumores, quando localizados, é assintomática. A tríade clássica está lá, hematúria, dor lombar e baço abdominal. Os sintomas que você pode ter: perda de peso, febre de origem determinada, anemia, tosse, linfadenomegalia. Você pode ter alterações paraneoplásicas, né, com hipercalcemia, né, aumento de cálcio no sangue, e policitemia, mas isso é raro. Você pode ter hipertensão, rubor, produção de substâncias pelo tumor. Então, tem essas alterações um pouco diferentes do que dos carcinomas mais comuns de células renais, mas mais ou menos as mesmas características. Prognóstico é intermediário. Bom, então aqui mostrando, né, nesse primeiro, um carcinoma que tem a alteração dessa molécula TFE3, né, e mostrando aqui que você vai ter basicamente as características de carcinoma papilífero, né? Se você olha, parece papilífero, só que você acha essa alteração molecular. Nesse outro, você já vai ter uma outra alteração molecular, que é do TFEB, e aí o que vai acontecer é que você vai ter nesse outro uma aparência de uma celularidade maior, mas também uma mudança bem importante na arquitetura renal. Nesse tipo C, nós vamos ter também alterações tubulares e formações parecendo papilífero tipo 2, e aí essa molécula TFEB que está alterada, né? Então, mostrando que quando você encontra essas alterações moleculares, você pode ter alterações histológicas completamente variáveis, né? Não tem vamos dizer assim, uma histologia típica. Aqui mostrei outras histologias também, né? Então, aqui você tem formação, né, de cilindros, né, que pode acontecer. Então, você vai ter alterações. Aqui já parece mais célula clara. Então, você pode ter tudo que aqui também parece, no D, parece um pouco de célula clara. Então, você pode ter histologias mais variadas possíveis, né? Aqui você tem né, uma alteração importante né, da região tubular e papilar. Aqui parece papilífero tipo 1. Então, assim, você pode ter diferentes arquiteturas, as mais variáveis possíveis, e o que vai caracterizar esses subtipos é analisar essas moléculas, né? Então,
quando você está num lugar que faz essas análises moleculares, que não são disponíveis, vamos dizer assim, em qualquer local, você consegue ter esses tipos molecularmente definidos. Por enquanto, isso não tem uma implicação prática em termos de terapêutica, mas pode ser que no futuro isso venha a acontecer, né? Bem, agora falar do tumor de Wilms. Ele vai corresponder a cerca de 95% dos tumores renais pediátricos. Ele é raríssimo em adultos, tá? Pode acontecer, mas é muito raro. E quando aparece em adulto, tem pior prognóstico do que em criança. A sobrevida em 5 anos, né? Eu não coloquei, eu vou completar aqui, mas ela é boa, ela é em torno de 90%, tá? Então ela é 80, 90%, quer dizer, é uma boa sobrevida. Manifestações clínicas, massa abdominal palpável, geralmente é indolor e unilateral, você detecta isso em criança pequena, né? Frequentemente menor de 5 anos. Então, você palpou um rim, você vai examinar aquele rim, e aí você pode detectar o tumor, né? Na hora que você faz um ultrassom e tudo. Às vezes, os pais notam essa massa abdominal quando eles vão, por exemplo, dar um banho na criança, trocar a fralda, né? A criança pode ter alguma dor abdominal se essa massa estiver maior, comprimindo alguma coisa. Se comprimir a artéria renal, vai ter hipertensão, pode ter sangue na urina, às vezes microscópico ou macroscópico, febre e náuseas também podem acontecer. Então, são sintomas assim mais inespecíficos. O principal sinal é a massa abdominal palpável, né? Isso é típico do tumor de Wilms. Aqui mostrando, né, gente, a arquitetura, nós vamos ter também o rim completamente alterado, né? Isso nem parece um rim. Então, nós vamos ter a forma que forma alguns estromas, que é chamado de estromatoso. Isso pode acontecer no mesmo tumor, essas alterações todas. Então, alterações do estroma, formação dos chamados blastemas, que aí você chama de blastematoso, tá? Então, você pode ter uma arquitetura com componentes bem variados, né? Então, bem irregular, bem alterado. Aqui você pode também ter necrose e coagulopatia, então, aqui, né, você vai ter essa necrose coagulativa, pode aparecer, junto com essas outras alterações. Aqui a gente pode ter túbulos completamente alterados, chamados de túbulos abortivos, né? Quer dizer, um túbulo meio morto. Aqui, de novo, alteração estromatosa e a formação dos chamados blastemas, né? Que você vai encontrar no tumor de Wilms. É isso, pessoal. Então, agradecer aí né, de querer que eu dê aula para vocês, eu fiquei feliz, que eu sou doida. E as outras coisas já estavam no slide, mas eu tinha que ter posto só agradecer para vocês, o resto eu não tinha que agradecer nessa aula, não, porque não tem nada com isso. Mas tudo bem, é isso. Aí fica à vontade de vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? E eu vou mandar a aula para vocês de novo, porque eu vi que tem gente que entrou. Ai, gente, peraí. Opa. Ah, pronto. Tem gente que entrou depois que eu tinha mandado a aula, né? Então eu vou mandar de novo. E vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Estou às ordens. Agradeço os corações. Ô, professora, que é isso, a gente que agradece a ajuda da senhora, assim, a gente fica muito feliz pelo carinho mesmo Ai, que e bom. ter acesso a uma aula dessa maravilhosa, assim, muito, muito bom, de verdade. Muito obrigada. Deixa eu interromper a gravação, né? Até esqueci disso.